repórter Justiça Especial desta semana acompanha os trabalhos do 8º Encontro de Cortes Supremas e Tribunais Constitucionais do Mercosul. Veja agora o painel coordenado pela ministra do Supremo, Carmen Lúcia, que discutiu a cooperação sob a ótica da proteção efetiva dos direitos fundamentais no âmbito do Mercosul. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, presidiu a mesa no painel sobre direitos fundamentais. Segundo a ministra, eles devem ser construídos constantemente com base na ética. Eu gostaria de começar as minhas observações, portanto, não citando a Constituição brasileira ou algum jurista de renome, mas citando um poeta brasileiro, que se chama Ferreira Goulart, que tem um poema que se chama Nós, Latino-Americanos, e que tem muito a ver exatamente com o tema dos direitos humanos e com as nossas experiências. Ele afirma que somos todos iguais, nós latino-americanos, não porque seja o mesmo o sangue que no corpo levamos. O que tem sido o mesmo é o modo como derramamos. Historicamente, nós nos irmanamos não apenas realmente no sangue do corpo, mas no sangue derramado do corpo, que na nossa história tem sido constante, mais ou menos com características comuns. Talvez haja 3 pontos que eu observaria inicialmente. O primeiro é que me parece que não dá para pensar direitos humanos em nenhum lugar do planeta hoje sem previamente pensar na ética do Estado e da sociedade. Porque, primeiro, este é um ponto crucial, eu acho, das organizações estatais e até das instituições supranacionais. E mesmo nós, do Poder Judiciário, acho que não temos nem o direito, nem a falta de, talvez, de percepção de que a ética realmente perpassa todas as instituições. Acho que agora não é qual a ética, mas como se garantir a ética que garantirá relações nacionais, relações internacionais, seguramente comprometidas com os objetivos fundamentais, não de cada Estado, mas de todos os Estados para todos os cidadãos. Eu tenho dito que é a ética ou caos, como se tem, aliás, como título de um livro de um autor francês. E, no nosso caso brasileiro, a gente observa de uma forma muito peremptória que a ética é imprescindível para que a gente tenha direitos fundamentais, porque alguns dos direitos fundamentais dependem, basicamente, do atendimento dos princípios éticos. Me parece que não está escrito na Constituição, no caso brasileiro, a não ser em algumas constituições de alguns entes da federação, mas que todo cidadão tem direito ao governo honesto e que o governo honesto garantirá todos os direitos fundamentais, porque há uma ligação realmente imprescindível entre esses 2 dados, a ética e os direitos fundamentais. A segunda observação que eu faria inicialmente é que, e aí é uma observação pessoal, acho que não estamos vivendo um tempo de mudanças, porque, se a gente pegar desde a antiguidade até agora, nós vamos ver que todo mundo, no seu tempo, achou que estava vivendo um tempo de mudanças. Eu acho que nós estamos vivendo a mudança de tempos. É outro momento da história, com paradigmas absolutamente novos, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista do conhecimento, de tecnologias, e isto tem tudo a ver conosco, juízes, porque não adianta pensar num modelo de judiciário que desconheça este novo momento que a humanidade atravessa. Quer dizer, nós ainda somos, digo nós, juízes brasileiros, em grande parte, pessoas que lidam com o computador como se fossem máquinas de escrever de luxo. Mas o menino, o jovem, hoje, ele raciocina de uma maneira diferente, ele pensa de maneira diferente, verbaliza de maneira diferente, expressa isso de maneira diferente, e esse é um cidadão para o qual eu preciso de atentar. Então, essa mudança de tempos, para mim, também
tem uma imbricação direta com os direitos humanos e como nós vamos prestar jurisdição nesses tempos de tantas mudanças. E não adianta eu desconhecer como juíza que esta é uma realidade do meu tempo e que eu tenho que achar uma solução para isso, para não inviabilizar a jurisdição, mas também para não frustrar a cidadania, e o cidadão vive no mundo de hoje com esta realidade, inclusive tecnológica. E o terceiro dado que eu ainda chamaria atenção inicialmente, antes de fazer as observações sobre direitos fundamentais no Mercosul, e que faz parte, no fundo, de um pensamento sobre direitos fundamentais nesse século XXI, nesse início do século XXI, é que eu acho que nós estamos vivendo também mudanças sociais para o Estado, e não como até o, digamos, início do século XX, em que o Estado pensava as suas mudanças. A imposição e a presença da sociedade impor a mudança para nós, realmente, é um fator novo, é uma democracia participativa direta, e que, no caso brasileiro, isso tem sido sentido e visto o tempo todo. Várias vezes, os cidadãos comparecem, ficam em frente ao Supremo, dizendo que estão assistindo e tudo mais. Essa é uma mudança, portanto, social com impacto direto sobre a forma de agir que, como eu sempre digo, o cidadão tem o direito de gritar. O juiz não tem direito de julgar segundo esse grito, uma vez que eu sou escrava da Constituição. Nós tínhamos o constitucionalismo com a soberania como ideia forte, e hoje nós temos o constitucionalismo cooperativo, que pode chegar até a um constitucionalismo integrativo, como é o da União Europeia, que dá surgimento ao direito comunitário. Mas é certo que a ideia de soberania que fazia com que cada Estado fosse estanque, isolado, me parece superada. Daí a constitucionalização do direito internacional e a internacionalização do direito constitucional. E o Supremo Tribunal Federal, no nosso caso, que tem no seu artigo 1º, que a Constituição, a República Federativa do Brasil tem como fundamento a soberania, o Supremo lê a soberania popular, não a soberania estatal. O Brasil é, sim, um Estado soberano, aberto a todos os outros Estados. E digo isso porque, na sequência, nós temos, no mesmo título da Constituição, o artigo 4º, que estabelece textualmente, exatamente, que nas relações internacionais o Brasil tem como princípios o respeito à independência dos povos, o respeito aos direitos humanos, e um parágrafo que fixa, impõe, portanto, não a governos, mas ao Estado brasileiro o cumprimento de uma aliança ou de uma formação da comunidade latino-americana. Exatamente porque, muitas vezes, nós, latino-americanos, nos aliamos a Estados europeus, ao invés de dançarmos tango, muitas vezes nós resolvemos dançar o que estava na moda em Nova York ou em Paris, quando o que era muito mais próprio da nossa alma era exatamente o que estava mais perto de nós. Acho que esta mudança da forma de atuar é uma mudança deste tempo e, no caso brasileiro, é uma imposição constitucional. A seguir, você continua com o painel sobre os direitos fundamentais no Bloco Sul-Americano. A gente volta em instantes.